Olá! Hoje eu vou te ajudar a lidar com aquela atitude de desconfiança que muitas vezes os portadores de doença de Alzheimer apresentam, ainda naquela linha de explicar os sintomas psicológicos e comportamentais relacionados à demência. Então, muitas vezes, os portadores de doença de Alzheimer, eles ficam contando os objetos que têm, ou arrumando, rearrumando gavetas, e frequentemente dizendo que está faltando alguma coisa. Então, tem um senhor que vai e começa a contar as meias e percebe que está faltando 3 meias, e aquilo gera muita perturbação, e ele começa a ficar agitado, começa a perambular pela casa. O que está acontecendo aí? Então, a primeira coisa a gente tem que entender que o paciente com doença de Alzheimer, ele está cada vez compreendendo com mais dificuldade os acontecimentos do dia a dia dele. Inclusive, ele está perdendo aquela capacidade de reconhecer os rostos que antes eram familiares. Isso vai gerando nele essa desconfiança, né? Será que alguém pegou a minha meia? Quem pegou a minha meia? Né? E também é muito mais fácil a gente colocar, né, a responsabilidade em algo externo a si do que reconhecer que nós mesmos, né, o portador, né, da doença de Alzheimer, esqueceu onde ele colocou determinada meia, determinado objeto, certo? Então, a gente precisa compreender o que está acontecendo no cérebro daquela pessoa que tem a doença de Alzheimer para conseguir ajudá-la mais. Se é uma pessoa metódica e organizada, isso gera ainda mais sofrimento, ainda mais dificuldades e muitas vezes mais alterações de comportamento. Algumas vezes essa desconfiança, ela pode até se tornar um delírio de conspiração, como eu falei no vídeo passado, né? Alteração do conteúdo do pensamento. Ela vai ficando cada vez mais desconfiada e gerando uma história na mente, né, que pode vir a causar muito transtorno para a família. Isso é agravado quando as pessoas da casa, os cuidadores, os familiares, ainda de algum modo diminuem o portador, né? Podem ridicularizar, podem dizer que tá louco, que tá ruim da cabeça. Isso vai só piorando essa situação de desconfiança, de que as pessoas estão contra ele. Então a gente tem que ter um cuidado enorme, não apenas com o que a gente fala, mas principalmente com os olhares, tudo aquilo que é comunicação não verbal, porque o paciente com Alzheimer, ele capta até mais os sentimentos, a comunicação não verbal, do que aquilo que está de fato sendo dito. Então, o cuidado, a delicadeza, né, em relação ao doente é muito importante. Compreender que se trata de uma doença é crucial. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui 3 Cs, né, que a gente até fala muitas vezes sobre isso, mas para a gente não esquecer que a gente precisa de ter compreensão da doença, a gente precisa ter criatividade para lidar com certas situações e a gente precisa de cordialidade em situações como essa. Então, compreender isso que eu já expliquei, que está havendo uma degeneração cerebral e a pessoa reconhecendo cada vez menos o que está, compreendendo cada vez menos o que está acontecendo consigo e os rostos à sua volta, não é? A criatividade. Então, exemplo, a pessoa está procurando as meias, tenha um estoque de meias para chegar e dizer, olha, não está aqui aquela meia que a senhora estava procurando. Isso pode ajudar. Também observar aonde que o próprio paciente deixa os seus objetos, que muitas vezes é isso que acontece, ele tira de um lugar, coloca em outro e esquece. Então, a gente que está cuidando, a gente precisa de algum modo descobrir onde estão esses esconderijos, né? E se colocar à disposição para ajudar a procurar. Isso é muito bom. Então, a gente lembra daquela regrinha de ouro, né? Que a gente valida o sentimento ao invés de discutir, de confrontar, de trazer para a racionalidade. O idoso está lá contando as meias e não está encontrando, e a gente vai dizer para ele com muita calma, com muita tranquilidade, né? Que compreende que ele esteja assim tão triste, tão frustrado por não estar encontrando aqueles objetos. E a gente vai se oferecer para ajudá-lo a procurar. E com isso, a gente já sabendo onde estão os objetos, ou a gente tendo aquele estoquezinho de meias, a gente rapidamente acaba com aquela alteração que poderia vir a se tornar até mesmo uma reação catastrófica.
algo que eu também já expliquei em um dos meus vídeos, que pode gerar uma proporção de agitação, de agressividade. Por quê? Porque a gente não teve ali a criatividade para lidar com uma situação de uma forma mais assertiva, certo? Se esse vídeo te ajudou, eu fico muito contente. Se tiver mais dúvidas, deixa nos comentários, que na medida do possível eu vou explicando aqui também nos vídeos. Uma santa semana para todos!